O Nesp Notícias abre espaço agora para falar de suicídio. É quase um tabu, mas precisa ser sim discutido e é isso que propõe a campanha Setembro Amarelo. Para falar sobre prevenção ao suicídio, recebemos o voluntário do CVV, o Centro de Valorização da Vida aqui em Bauru, o Mauro Fonseca. Mauro, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Tudo bem? Obrigada, Larissa, boa como noite. vai? Boa noite. Mauro, pela experiência que vocês têm no CVV, a maioria das pessoas que atentam contra a própria vida, elas deixam sinais antes, elas deixam pistas? Sim, Larissa, deu para perceber que a maioria das pessoas, os estudos comprovam, que elas deixam sinais, sim. Há um ditado, assim, alguma coisa popular que diz que quem quer se suicidar não avisa, né? A conclusão que se chega é que avisa sim, há uma série de sinais, mudanças de hábitos, pessoas que dizem que estão muito cansadas, querem pôr fim a tudo, enfim, as pessoas comunicam de várias formas que estão com essa intenção. E às vezes esses avisos são sutis, muitas vezes uma postagem numa rede social, né, pode acender um sinal de alerta. Sim, muitas vezes, porque aí vem uma estatística interessante, 17% das pessoas de cada 100 pensam em suicídio. Então é muito mais comum do que se pode pensar em suicídio. A partir daí, as pessoas começam a elocubrar alguns planos, desses 17, 5 acabam planejando. Então há alguns estudos que realmente corroboram essas estatísticas. E a maioria das pessoas que cometem suicídio, elas têm algum problema de saúde associado? A depressão aparece muito forte. Sim, aí você tocou num ponto muito interessante. Trabalhos comprovam que 90% dos casos já tinham recebido um diagnóstico anterior de algum tipo de distúrbio. E esse que você falou, a depressão, são 34% dos casos. Quer dizer, um terço, né? Praticamente um terço. Depois já vem com 20 e poucos, dependência química, que também é um outro forte componente, transtorno bipolar, enfim, você tem uma série de coisas que já são diagnosticadas e que acabaram, pelo menos, colaborando e muito para que a pessoa cometesse aquele gesto final, né? Felizmente mostra uma deficiência da rede, né, de atendimento de saúde. Sim, isso é um outro problema muito importante. A pessoa, uma vez diagnosticada, precisa de um acompanhamento, precisa de um tratamento. Permanente. Existem algumas opções realmente que funcionam, que ainda são válidas, e o CVV vem se colocar como sendo uma delas apenas. O CVV ele se qualifica simplesmente porque ele tem uma disponibilidade maior. É um serviço que aqui em Bauru, por exemplo, funciona das 7 às 23 horas. Então a pessoa, qualquer dia da semana, qualquer dia do ano, de domingo a domingo, tem esse serviço disponível. E eu imagino que as motivações das pessoas que ligam para vocês são muitas. A gente vive uma crise econômica muito séria. Isso tem aumentado o número de pessoas que se desesperam, procuram um amparo por causa de problemas financeiros? É interessante perceber que para que a pessoa acabe cometendo suicídio, há uma série de coisas que acontecem e que estão guardadas dentro dela. Muitas vezes, determinadas coisas são aquela gotinha que faltava para transbordar aquele copo. Aquela série de problemas não trabalhados, aquela série de problemas que ele não consegue dar escape, dar vazão, não tem quem os ouça, né, nesse mundo high-tech de hoje em dia, de muita comunicação, mas pouco tete-a-tete. Muita, né? Solidão. Isso. Também. E as pessoas com muita solidão acabam tendo esse tipo de problema, sim. E como que é feito o trabalho dos voluntários do CVV? É uma conversa? Os voluntários do CVV, eles passam por um treinamento. Depois desse treinamento, eles passam por um estágio. Depois de um estágio, há cursos constantes. Trabalho muito sério. Muitos cursos. Eu mesmo fiz uma série deles já. Os voluntários tentam primar, porque sabem que quanto mais se aprimoram, mais tem a oferecer para as pessoas. E essa é a única diferença do voluntário. Ele sempre se coloca como uma pessoa disponível, uma pessoa que quer ouvir, uma pessoa que doa o seu tempo para ouvir os iguais. E no início o CVV trabalhava só pelo telefone, mas com o tempo se apropriou também dessas tecnologias que de alguma forma isolam. No caso de vocês, ajudou, né, a chegar a essas pessoas, fazer com que elas cheguem até vocês, né? Quais são os canais do CVV aqui em Bauru? O nosso telefone 32224111 é o telefone tradicional do CVV. Aí você tem o 141, que qualquer cidade
do Brasil, pode discar que vai cair num posto mais próximo. São praticamente 18 ou 19 estados da federação que estão associados a esse tipo de trabalho, os estados mais populosos, né? E você tem também o www.cvv.org.br, www.cvv.org.br, tá aí na tela. Que é muito importante. Por quê? Porque ali ele consegue o atendimento Skype, que é gratuito. O preço do telefone hoje em dia celular é muito caro. Poucas pessoas possuem ainda telefone fixo em casa, então acaba sendo muito custoso uma ligação de 30, 40 minutos, como costuma ser, né? Então aí ele vai conseguir atendimento por e-mail, atendimento por chat ou atendimento por Skype, a livre escolha dele. E a meta aqui é ampliar de alguma forma o atendimento em Bauru. Sim, nós estamos atualmente até com um curso PSV, Programa de Seleção de Voluntários. E nesse curso nós estamos fazendo estudos ainda como trabalhar esses voluntários que vão se formar no fim de outubro. Nós estamos ainda vendo se duplicamos o atendimento em horários de pico, que há uma quantidade maior de ligações, ou fazemos-o às 24 horas para testar esse horário noturno. Testar não, Bauru já teve, né, que perdeu pelo número menor de voluntários e agora está em franca expansão e queremos atingir essa meta, sim. E para você que quer se tornar um voluntário do CVV, é só procurar por esses mesmos canais, Mauro? Sim, esses telefones que eu dei principalmente, ou então pode fazer através do e-mail secretaria.bauru@cvv.org.br, secretaria.bauru@cvv.org.br. Escreva para nós, que nós vamos responder, sim, com certeza. Mauro, muito obrigada por trazer à tona essa discussão aqui. É muito importante a oportunidade que vocês oferecem a gente. Muito obrigado.